A simplicidade vai te salvar. Essa frase pode parecer pequena demais para carregar algo tão grande, mas é exatamente isso que Jesus tentou nos ensinar enquanto caminhava pela terra. Ele falava por meio de parábolas simples. Ele se aproximava das pessoas comuns. Ele transformava vidas com gestos que pareciam pequenos, mas que carregavam a essência do reino de Deus. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo tão preso ao peso do mundo moderno, tão sufocado pela correria, tão cheio de expectativas e cobranças, que esqueceu do quanto a simplicidade tem poder. Hoje, eu quero te mostrar como essa mensagem pode tocar você profundamente, talvez de um jeito que nunca tocou antes. Pare um pouco. Respire. Por alguns instantes, esqueça a pressa. Esqueça os problemas que ficam te chamando o tempo todo. Esqueça a ansiedade que tenta roubar sua paz. Vou te contar uma verdade que pode mudar a sua vida e mais só vai fazer sentido se você entrar nessa reflexão comigo até o final. Porque o que eu vou te mostrar não é apenas um ensinamento, é um caminho. Um retorno ao essencial. Um convite. E esse convite, se você aceitar, pode reescrever muito do que você sente, muito do que você pensa, e muito da forma como você vive. Jesus sempre buscou aquilo que é simples. Ele escolheu nascer em uma manjedoura e não em um palácio. Ele escolheu pescadores e trabalhadores comuns para caminharem ao seu lado, e não homens de alta posição. Ele falava sobre sementes, pássaros, campos e moedas perdidas. Ele não complicava o que era divino. Ele fazia o divino tocar o simples. E talvez seja isso que falta na sua vida, tocar novamente o simples. Porque o simples cura, transforma e salva. Mas por que isso é tão difícil para nós hoje? Por que estamos sempre nos sentindo atrasados, sobrecarregados, insuficientes? Por que sempre parece que precisamos de mais e mais dinheiro, mais resultados, mais reconhecimento, mais validação, mais coisas? Talvez seja porque criamos uma vida tão cheia de excessos que já não enxergamos mais o essencial. Estamos sempre correndo, sempre comparando, sempre buscando algo que parece nunca chegar. E é assim que o coração se perde. É assim que a alma se cansa. É assim que a fé se afasta sem que a gente perceba. E é exatamente por isso que essa mensagem precisa ser dita: a simplicidade vai te salvar. Não porque seja fácil, mas porque é verdadeira. Não porque seja confortável, mas porque é libertadora. E Jesus sabia disso. Ele não chamou você para viver uma vida complicada, pesada, impossível. Ele chamou você para descansar nele. Para confiar. Para entregar. Para voltar ao que importa. A vida espiritual sempre foi simples, e nós é que complicamos tudo. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: mas minha vida é difícil demais, meus problemas são grandes demais, minha mente está confusa demais. E eu entendo. Mas é justamente aí que a simplicidade se torna poderosa. Porque ela não depende do que você tem. Ela não depende do que você ganhou ou perdeu. Ela não depende do seu passado ou das dores que você carrega. A simplicidade é um estado espiritual, um retorno ao centro, ao coração, a Deus. Deixa eu te contar algo que talvez você nunca tenha percebido, e sempre que Jesus falava sobre fé, ele usava imagens simples. Ele falava do tamanho de um grão de mostarda. Ele falava de crianças. Ele falava de água viva. Ele falava de luz. Ele falava de pão. Ele falava da porta estreita, e é curioso, porque a porta estreita não aceita excessos. Só passa quem entra leve. Só passa quem carrega apenas o que é essencial. E talvez seja isso que Deus está tentando te ensinar há muito tempo: você está carregando peso demais para passar pela porta que Ele preparou. A vida simples não é uma vida vazia. Pelo contrário. É uma vida onde cada coisa volta para o seu lugar. Onde cada prioridade se alinha. Onde cada escolha faz sentido. Onde a paz volta, onde a fé cresce, onde o coração respira. Talvez tudo que você precisa agora não seja de mais coisas, mas de menos pesos. Menos culpas.
Menos ansiedades. Menos expectativas. Menos distrações. Menos comparações. Menos pressa. Menos ruído. Porque é no silêncio que Deus fala mais claro. É na simplicidade que você escuta a voz dele. E eu sei, talvez você já tenha tentado mudar várias vezes. Talvez já tenha prometido viver diferente. Talvez já tenha dito que ia buscar a Deus com mais profundidade, que ia orar mais, que ia focar mais na sua vida espiritual. Mas talvez você tenha caído na mesma armadilha de sempre, complicou o que deveria ser simples. Criou metas impossíveis. Se cobrou demais. Tentou ser perfeito. Tentou correr. Tentou fazer tudo sozinho. E quando não conseguiu, se sentiu frustrado. Mas olha com atenção para o que Jesus disse: "E vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele não disse: "Venha se você estiver perfeito." Ele não disse: "Venha quando resolver tudo." Ele disse: "Venha cansado. Venha do jeito que você está. Venha simples." Porque a fé não começa no alto. A fé começa no básico. A fé começa no pequeno passo. A fé começa no lugar onde você está agora. E talvez esse seja o momento mais importante para você nos últimos meses. Porque talvez seja agora que você vai perceber que tudo aquilo que você está buscando desesperadamente, em paz, clareza, propósito, e não está escondido em grandes conquistas ou na vida perfeita que mostram nas redes sociais. Está escondido naquilo que Jesus já tentou te mostrar tantas vezes: volte para o simples. Volte para Ele. Imagine por um instante como seria a sua vida se você tirasse alguns pesos do seu coração. Imagine como seria viver com mais leveza. Imagine como seria acordar sem a sensação de que está sempre atrasado, sempre devendo, sempre correndo atrás de algo que nunca chega. Imagine como seria ter tempo para olhar para a sua alma, para a sua fé, para Deus. Imagine como seria se você finalmente deixasse de lado tudo aquilo que te afasta do essencial. Agora, respira fundo. Percebe essa sensação? Isso é o que a simplicidade faz. Ela abre espaço dentro de você. Ela devolve sua paz. Ela limpa o caminho para Deus agir. Mas eu preciso te dizer uma verdade importante, talvez a mais importante deste vídeo: enquanto você continuar escolhendo o caminho complicado, Deus vai continuar te chamando para o simples. Enquanto você continuar carregando pesos que não são seus, Ele vai continuar tentando te ensinar a colocar tudo nas mãos dele. Enquanto você continuar preso no barulho, Ele vai continuar te chamando para o silêncio. E cada vez que você ignora esse convite, sua alma se cansa um pouco mais. Mas quando você aceita, quando você decide confiar, quando você decide voltar ao simples, algo muda dentro de você. Algo começa a se acalmar. Algo começa a se alinhar. Porque a simplicidade abre espaço para Deus. E onde Deus entra, nada continua igual. Talvez hoje seja o seu momento de realinhamento. Talvez hoje seja o seu retorno. Talvez hoje Deus esteja falando com você de um jeito que você não esperava. Talvez essa seja a última vez que Ele precise repetir: "A simplicidade vai te salvar." E se você aceitar, se você realmente ouvir isso, algo vai mudar. Não porque eu estou falando, mas porque essa é a essência do Evangelho. A salvação sempre esteve no simples. Então, antes de terminar, eu quero te pedir duas coisas muito importantes. Primeiro, escreva aqui nos comentários a frase "Eu escolho o simples." Isso ajuda a selar no seu coração o que Deus está te dizendo agora. E segundo, se essa mensagem fez sentido para você, se tocou algo dentro de você, se você sentiu que precisava ouvir isso hoje, então deixa seu like e se inscreve no canal. Isso não é só para ajudar o vídeo, mas para manter você perto de mensagens que alimentam sua fé, que fortalecem sua alma e que lembram você do que realmente importa. Porque a verdade é que o mundo vai tentar te complicar todos os dias. Mas aqui, eu vou sempre te lembrar: Jesus te chama para o simples. Para o leve. Para o essencial.
para o verdadeiro. Para o caminho estreito, que só é estreito porque carrega apenas o que importa. E se você continuar caminhando por esse caminho, cedo ou tarde você vai perceber, a simplicidade não apenas te ajuda, ela te salva. Se esta mensagem falou com você, escreva amém. E volte sempre que o seu coração precisar lembrar do que realmente importa.